Informações, Fábio Guilhem, atualizando para a gente as informações dessa tragédia que se abateu ontem aqui no estado, especialmente sobre a área de segurança pública, a Polícia Militar lá no norte do estado. E agora está na hora, vamos de Quadro Emprego aqui no Paraná no Ar. E a gente fala de um modelo de negócio que reúne uma ideia inovadora, muita tecnologia e atende de forma rápida o maior número de pessoas. Nós estamos falando de startups, mas não basta apenas uma iniciativa brilhante, não. Também é importante saber como executar a ideia. Caminhos que a repórter Thaís Travensoli mostra agora pra gente. Elas nascem de mentes empreendedoras e criam produtos ou serviços inovadores. Estamos falando das startups, de gente que teve uma ideia de negócio e decidiu colocá-la em prática. Marcos apostou na criação de uma startup. Depois de trabalhar durante 15 anos no setor de TI de uma concessionária, ele decidiu sair da empresa, mas não do mundo automotivo. Passou a se dedicar a este aplicativo criado por ele. A ferramenta reúne tudo o que for relacionado ao setor automotivo. É um grande desafio. Primeiramente, você tem que acreditar na sua ideia e principalmente em você, na sua capacidade. A gente vê que startup é você criar uma ideia que faça 10 vezes melhor uma coisa que já está sendo feita. Então, foi daí que surgiu a ideia de criar um aplicativo que trouxesse proximidade entre o cliente e o estabelecimento. Foi daí então que nós criamos o nosso aplicativo para atender, dando a eles acesso rápido a todo o setor automotivo. Os clientes são os prestadores de serviços automotivos, que pagam uma mensalidade para estarem no aplicativo. Em 7 meses de mercado, já são mais de 120 clientes. Para que a ideia do Marcos desse certo, ele contou com a ajuda de pessoas que abraçaram o projeto. Hoje são 8 funcionários, gente que também saiu da zona de conforto e acredita no potencial do negócio. Quando eu recebi o convite para vir trabalhar com o Marcos, eu estava trabalhando numa grande empresa, uma multinacional, né? E entra muito aquele fator de você acreditar no futuro, aonde eu quero estar. Eu acreditei nessa ideia, abracei essa ideia e estou com essa ideia até o fim. Eu morava em Natal, Rio Grande do Norte, e aí quando o Marcos me falou da ideia do aplicativo, eu apostei na hora, concordei com ele e a gente conversando, me mudei para Curitiba, aí vim trabalhar com ele e em 1 mês e meio de operação a gente já conseguiu angariar mais de 120 clientes e o aplicativo agora é só sucesso. Esta outra startup criou um robô que realiza testes de visão rápidos e precisos. Em apenas 1 ano e 4 meses de mercado, ficou entre as 15 melhores startups do mundo numa competição. Um negócio que veio para contribuir com a saúde visual. Ele consegue, em menos de 5 minutos, fazer uma triagem visual, ou seja, a gente consegue identificar problemas nos olhos, são os problemas refrativos, miopia, astigmatismo e assim por diante, e o daltonismo. Mas qual seria o segredo para ter sucesso na criação de uma startup? Muitas vezes, a ideia pode ser boa, mas é preciso lembrar que existe um caminho entre a ideia e a transformação dela numa startup. Segundo este especialista, uma startup tem a ver com um modelo de negócio. Uma ideia não é o suficiente, é preciso saber executá-la. O desafio da inovação está muito mais na execução da ideia do que no desenvolvimento da ideia. É muito fácil ter uma ideia. Agora, colocar a ideia em prática de forma a atingir muitas pessoas, isso é realmente o grande desafio de uma startup. E como saber se realmente haverá aceitação de mercado? Testando. A startup é a empresa que vai muito rapidamente ao mercado e rapidamente, portanto, é capaz de validar ou não a sua proposta de valor junto ao seu cliente. Esta outra empresa tem 10 anos de mercado e tem colocado em prática esse modelo de negócio. São 17 funcionários que trabalham com projetos voltados para o setor da construção civil. Aqui são feitos prédios virtuais que facilitam a execução das obras. Resiliência é um ponto bastante importante, né? Fez bastante parte do nosso dia a dia nos últimos anos. E você ser resiliente mostrou bastante resultado, tanto que teve crise, a gente passou pela crise, nascemos antes da crise, estamos saindo dela e estamos saindo vivos. E a conversa continua agora aqui no estúdio com o Daniel Passinato, ele que é advogado especialista em direito empresarial.
Quando você tem uma deficiência, então, você tem a ideia, mas você tem alguma deficiência, o importante é se cercar aí de pessoas competentes, né, em diversas áreas, para dar andamento e a iniciativa não ficar apenas no campo das ideias, né? Bom dia. Isso, bom dia. Você falou muito bem, assim, porque uma startup tem necessidades interdisciplinares. São muitos conhecimentos inovadores em várias áreas que a startup precisa, e se cercar de bons profissionais que saibam muito bem dessas áreas é de toda a relevância, porque uma startup tem que ter uma velocidade muito alta para poder acessar mercado. Como nós vimos na entrevista, o consultor da FIEP falou que o que importa é a execução e não a ideia. E executar de maneira ágil e maneira profissional é o que é relevante nesse mundo. Para fazer essa execução realmente ser eficiente, hoje tem várias linhas, inclusive, de financiamento no mercado, né? Existem inúmeras linhas, tanto públicas quanto privadas, que fomentam o capital investidor para as startups. Recentemente, muitos editais surgiram, inclusive editais da FINEP, que são muito voltados para a inovação, voltados não só para determinadas ideias, mas também para tecnologias que embasam essas ideias. E também tem um mercado bem bacana de capital privado para investimento em startups. E a gente fala de investidores anjo, capital semente, assim, investidores que efetivamente colocam um dinheiro a risco nessas ideias para que elas possam florescer. Você tem que estar de olho em tudo, né? Em todas as Exatamente. oportunidades aí que surgem. A formalização é um passo importante? É um passo bem importante, porque tudo aquilo que está formalizado, a gente consegue fazer uma leitura interessante e aí cada um que está envolvido nessas startups consegue saber o seu papel nela. Então, quando as regras estão claras desde o início, fica muito mais fácil para desenvolver o negócio. Normalmente essas startups elas acabam se encaixando como microempresas mesmo. Exatamente, porque no início o faturamento é pequeno, então elas vão se enquadrar como microempresas, e elas vão ter acesso a uma carga tributária um pouco menor, mais aliviada, para que elas possam, sim, conseguir ganhar tração e escalar nesse mercado. A contratação de pessoal, inclusive, para viabilizar e fomentar todo esse trabalho e a entrega de produtos, né? Sim, o foco é esse mesmo, é você conseguir entregar muito rápido para o consumidor. A sociedade em que a gente vive está muito dinâmica, muito ágil, e nós precisamos sim, acessar o mercado de maneira rápida, entender o que o consumidor quer e entregar muito rápido. E para isso nós precisamos de pessoal capacitado. E aí já percebe se está indo pelo caminho certo ou não, se precisa fazer alguma correção na rota, né? Exatamente, e esse é o termo pivotar, que a gente chama, né? Que vem de um método específico de gestão de startups que também muda, e aí a gente corrige a rota, fazendo o pivô. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, Daniel. A gente faz agora aquele intervalinho novamente aqui no Paraná no Ar. Na volta, vamos falar dos comerciantes paraguaios, que fazem de tudo para contornar a alta do dólar, que vem espantando os clientes. É um minuto só.